Olá, tudo bem? Olha só, essa semana aconteceu algo interessante comigo. Eu estava voltando do trabalho e encontrei algumas pessoas do trabalho anterior. E aí eu falei assim mesmo: olha só, lá no seu zap eu mandei um link de um vídeo. Veja. Aí a pessoa falou: tá bom, eu vou olhar. E aí quando chegou em casa, a pessoa olhou e aí falou comigo: Daniel, você ainda tá com essa mesma ideia, Daniel? Você ainda tá com esse mesmo projeto? Que negócio é esse? E aí deu risada. Tá bom. O detalhe é que já tem quase 2 anos eu na mesma ideia e no mesmo propósito, entende? Me desenvolvendo, me capacitando, aprendendo mais. E isso tem tudo a ver com o que eu venho falando há algum tempo, porque o destino de um homem, o destino de uma mulher, o destino de um ser humano está direcionado à sua mentalidade. O seu pensamento predominante é como se fosse o leme do seu navio. E aí você vai encontrar muitas pessoas pensando, tendo pensamento negativo, tendo pensamentos aleatórios, não sabe o que quer, não sabe qual é o caminho que está trilhando. E você vai ver outras pessoas tendo objetivos, você vai encontrar outras pessoas tendo metas. Até aqui, até meu mural aí, meu quadro dos sonhos. E aqui é o mapazinho. E aí você vai encontrar pessoas que ela retroalimenta na mente dela os pensamentos de triunfo, entende? Os pensamentos de progresso. E o detalhe muito importante é que eram as mesmas conversas, as mesmas piadas e não mudou, não evoluiu, entende? O perigo de muitas das vezes as pessoas não ter um projeto novo é ela não evoluir, porque um projeto novo ele exige de você um desenvolvimento, entende? Quando a pessoa ela tem um projeto novo, ela se desenvolve. É um desafio. E eu percebi que faltava isso nele. Passou praticamente 2 anos já vai fazer 3 anos e continua com as mesmas conversas, continua com as mesmas brincadeiras, não existe nada de sólido, não existe nada de novo, entende? E ele falou comigo: Daniel, você ainda está com essa mesma ideia? Tô, porque é o meu projeto, entendendo? Quero ver o meu projeto crescer mais e mais, como está crescendo, entende? Então, temos que ter um projeto firme, fixo, com raízes, um projeto que vai trazer vida e vai trazer desenvolvimento, porque muitas pessoas elas estão com as mesmas ideias, mas só que não são ideias positivas, não são ideias construtivas. Esse é o verdadeiro perigo. O verdadeiro perigo é uma pessoa ficar na mesma ideia que não seja uma ideia construtiva, entende? O progresso da vida de um indivíduo está diretamente ligado ao seu pensamento predominante, ao seu estado mental predominante. O seu estado mental predominante é de que nesse dia? Fica essa pergunta. Quero te desejar paz, quero te desejar alegria, quero te desejar realização dos seus projetos e esqueça das coisas que para trás fica. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Muitas das vezes você não consegue alcançar um objetivo porque você fica preso no passado, não consegue viver o momento presente e não consegue sonhar com algo no futuro. Então se desprenda do que para trás ficou, se desprenda disso e olhe para frente, porque lá na frente tem um prêmio. Eu já falei isso, mas eu vou falar de novo. Para cada página de vergonha que você teve, existe 500 páginas de triunfo e de muita alegria lá no futuro. Muitas das vezes as pessoas ficam paradas assim, tal, não teve realizações alguma, tal, e aí fica meio triste. Mas o mais importante é saber que existe páginas, mais de 500 mil páginas, para você escrever uma história linda na sua frente, tá bom? Fique com essa dica, o meu desejo, a minha sugestão. Olha só, eu estava estudando aqui e aí já tem alguns dias eu estudando relacionado a isso e eu quero compartilhar com vocês dois professores diferentes que eles acabaram se
sintonizando na mesma frequência, eles acabaram se sintonizando no mesmo nível de pensamento. Um falou o seguinte: gente, 2% de toda a população mundial pensa, e 95% de todo o dinheiro do mundo está indo para esses 2% de pessoas. E aí, ele falou: 3% de toda a população pensa que pensa, e 95% de toda a população mundial prefere morrer do que pensar. Olha só, 2% pensa, 3% pensa que pensa, e 95% da massa prefere morrer do que pensar. Aí o outro professor, esse professor que eu estou falando agora é brasileiro, o outro é americano, esse que eu estou falando agora é brasileiro. Esse segundo professor falou: nós, seres humanos, temos a capacidade de pensar 50.000 vezes durante o dia, ou seja, 50.000 pensamentos diários. Qual é o problema disso? Ele falando. Qual é o problema disso? É que o problema é que 95% do pensamento são pensamentos negativos e 85% do pensamento são em problemas que tiveram ontem. E aí a gente para e analisa esses dois professores falando essas duas realidades sobre o pensamento. O primeiro professor falou que 2% pensa, 3% pensa que pensa, e 95% de toda a população mundial prefere morrer do que pensar. E o outro professor falou: nós, seres humanos, temos a capacidade média de pensar 50.000 pensamentos diferentes durante o dia. O problema é que 95% dos pensamentos são negativos e 85% do pensamento são de problemas que tiveram ontem. Esses dois professores, em épocas diferentes, em países diferentes, chegaram nessa mesma conclusão. Aí a gente para e faz algumas análises na nossa vida. A gente faz algumas análises na nossa sociedade e percebe que realmente é assim que as coisas funcionam. Realmente a gente para e analisa assim que quando você para e fica estudando, quando você para e fica se esforçando, fica se dedicando a uma coisa, muitas outras pessoas vão dizer que você está errado, não é aquele caminho e não é daquele jeito. E eu estava pensando uma coisa interessante hoje. Tem pessoas que pensam fora da caixa. E o que é pensar fora da caixa? Muitas das vezes as pessoas vão te dar duas opções. A caixa, no caso, seria essas duas opções. Mas pensar fora da caixa é você trazer uma coisa que não tem nada a ver com aquelas duas perguntas. Eu conheço um cantor que fizeram uma pergunta para ele: Você prefere respeito ou lealdade? Aí ele parou assim, ficou olhando, ficou pensando. Aí ele foi e falou: nenhum dos dois, eu prefiro o amor. Porque se você não tiver amor, você não vai ter respeito e você não vai ter lealdade. Quando você tem amor, você tem respeito e você tem lealdade. Ele pensou fora da caixa. As pessoas hoje em dia estão pensando dentro da caixa. Infelizmente, essa é a realidade da nossa sociedade. Como é que a gente se livra disso? Tendo sonhos, tendo projetos, olhando esses projetos, entendeu? Querendo um corpo sadio, mentalidade, trabalhar a nossa mentalidade, trabalhar a nossa carreira, entende? Aqui, relacionamento amoroso, patrimônios. Assim a gente constrói, entende? E a gente começa a pensar fora da caixa. Eita, poxa, meu caderno caiu. Então, gente, esses dois professores me deram essa senha. E eu espero ter compartilhado com vocês da melhor forma, que essa daqui foi a minha melhor forma. No meu desempenho agora, no momento presente, eu pude te dar, eu pude contribuir dessa forma, tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus e até os próximos vídeos.